Doutores, chegada a hora da terceira, da nossa terceira e última aula a respeito do contratualista Thomas Hobbes. Vamos lá, vamos entender algumas perspectivas aqui. Olha só, não é possível desfazer o contrato. Já que você está na terceira aula, você já entendeu que o Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, que existia um chamado estado de natureza, um estado de ausência da lei, onde as pessoas são livres porque fazem aquilo que bem entendem. Esse estado ele é pré-contratual, né? Mas nesse estado ele é um estado de guerra de todos contra todos. Então existe um problema sério aqui. Né? Como o ser humano é um ser racional, chega um momento que ele vai dizer, opa, não dá para viver nessa situação. Não dá para viver nesse medo constante, nessa guerra constante. Então ele abre mão dessa essa ausência, né, esse fazer o que bem entende, para essa liberdade, né, vamos dizer, dessa liberdade total, para assumir um contrato. E aí, olha só, não é possível desfazer o contrato. Uma vez feito o contrato ele vale, ele tem peso, ele tem legalidade. Os atos do soberano são o exercício da liberdade dos indivíduos. Por isso, responsabilidade deles. Gente, olha só essa situação. Os atos do soberano, ou seja, os atos do governo, os atos do Estado, são o exercício da liberdade dos indivíduos. Porque quem é que deu poder ao Estado? Quem é que deu poder ao governo, ao governante? É o próprio povo. Então, quando o povo abre mão da sua liberdade individual e ele aceita a soberania, né, de um Estado, o comando de um soberano, a lei que é estabelecida por esse ser humano, ela de certa forma representa o próprio indivíduo. Né? Então, assim, nós somos, e aí o Hobbes ele vai dizer, nós somos responsáveis por essa criação da lei, porque indiretamente nós escolhemos as pessoas que nos representam. E a gente acredita nessa ideologia dessas pessoas, então nós também somos responsáveis pelos atos dela. Natureza da justiça. A natureza da justiça não é senão o respeito dos contratos, consiste em manter a validade dos contratos. Então, isso é a perspectiva da justiça. Existem contratos. Por exemplo, você vende um carro. Depois não tem como você falar que o carro é seu de novo. Não, você assinou um recibo. E esse recibo prova claramente que você vendeu esse bem para outra pessoa. Então esse bem já não te pertence mais. Então, simplesmente, ou seja, respeitar o contrato. Esse respeito ao contrato é a perspectiva da justiça. Você não é obrigado a assinar as coisas, mas quando você assina, aquilo que você assinou tem validade. Então, essa é a perspectiva da justiça, o respeito aos contratos, manter a validade dos contratos. No estado de natureza, não há justo nem injusto, não há o certo, não há o errado. Né? O fundamento dessa noção é simplesmente respeito ou quebra dos contratos estabelecidos e legitimados pelo poder soberano. Então, assim, né, no estado de natureza, tem ideia de justiça? Não. Cada um faz o que bem entende. Mas quando fala agora no estado contratual, a ideia de contrato. Então, se a ideia de contrato, a legitimidade do poder do soberano, ou seja, a legitimidade do Estado, né, que dá o aval ali para a assinatura dos contratos, ela precisa ser válida. Né? Então, nesse sentido, é importante. E o último slide, né, para a gente entender aqui essa perspectiva hobbesiana, fala sobre a divisão das leis. Né? E aí o Hobbes ele vai dizer que existem aqui as chamadas leis distributivas, as leis penais e a lei de propriedade. Três perspectivas bastante importantes aqui na perspectiva hobbesiana da filosofia do direito. Vamos lá. Leis distributivas. Consiste em uma proporção geométrica, uma distribuição de benefícios iguais para pessoas de méritos iguais. É gerada pela obediência da lei que determina que se distribua equitativamente a cada homem o que lhe cabe segundo a razão. Gente, de equidade. Vamos entender essa situação. Uma coisa é o conceito de igualdade
todos serem tratados como iguais. Aqui o Hobbes vai dizer, né, as pessoas precisam ser tratadas com equidade. É tratar os iguais como iguais e tratar os desiguais como desiguais. Então, essa perspectiva hobbesiana aqui, ela é, digamos assim, muito maior. Né? Ele vai dar a ideia aqui, então, né, de tratar as pessoas segundo o mérito. Você vai tratar uma criança como criança, um jovem como jovem, um adulto como adulto. É a questão da equidade, não da igualdade. Leis penais servem para punir, vingar e possibilitar a convivência humana. Função de desenvolver o mal causado, castigar. Gente, o Hobbes aqui, vamos pensar o seguinte, ele quer fazer a construção de um Estado moderno. E nesse Estado moderno, ele quer que as pessoas, de fato, sejam obedientes à lei. A lei que previamente foi estabelecida pelas próprias pessoas ao dar poder ao Estado, ao soberano. Então, nesse sentido, é preciso estabelecer uma convivência humana. E essa convivência humana, ela é feita por leis. Então, quando alguém, de alguma forma, vai infringir a lei, né, o que precisa fazer? Segundo Hobbes é o seguinte, não tem que ser bonzinho não. Né? Tem que mostrar para as pessoas que ela está errada e tem que punir. O Hobbes, nesse sentido, ele é da perspectiva punitiva. Ele vai dizer, uma pessoa fez algo de errado, né, contra a sociedade, ele tem que ser punido. Gente, vamos lembrar aqui um contexto. Né? Olha só, função de devolver o mal, função de castigar. Vamos lembrar aqui que o Hobbes ele vivia num contexto do absolutismo. Né? Então, assim, você tinha um soberano, e quando as pessoas cometiam algo, né, contra o reino ou contra o soberano, essas pessoas eram levadas para a praça pública e elas eram, né, em algumas situações menos agressivas, chicoteadas. E em situações um pouco mais complicadas, literalmente, ou eram enforcadas, ou era guilhotina, literalmente cortava-se o pescoço da pessoa. Só que não fazia isso às escondidas, faz isso sempre em praça pública com muitas pessoas em volta. E por que fazia isso? Exatamente para mostrar que o Estado é a mão forte. Quando uma pessoa faz algo errado, como uma pessoa rouba, mata, faz, né, o estupro, alguma coisa errada, ele seria punido de forma, né, com a mão forte do Estado. Por que isso? Na perspectiva do Hobbes, ele vai dizer, quando o Estado pune uma pessoa de forma severa e todos os outros à volta que estão ali assistindo percebem aquilo, ficam no inconsciente das pessoas, pô, se eu fizer alguma coisa parecida, vão cortar meu pescoço. Então, ou seja, a lei penal é uma lei extremamente importante para o Hobbes, porque é essa questão do castigar, a questão do punir a pessoa que é o contraventor, que não dá conta de viver em sociedade conforme todo mundo é convidado a fazer. E a última situação é direito de propriedade. Advém do contrato e é algo sensível. Não é um direito natural, é da propriedade que nascem os valores, os bens e as posses. Quando ele vai dizer assim, gente, direito à propriedade ele é natural? Não. Por que ele não é natural? Porque não é contrato. Você compra uma casa, você assina um contrato. Você compra um carro, você compra uma moto, né? Você abre uma conta num banco, tudo isso não tem nenhum contrato? Então, nesse sentido, não é natural, porque o natural não precisaria. Então, o direito à propriedade é um direito garantido, né? Garantido, né, pela questão da contratualidade. E ele vai estabelecer valores, ele vai estabelecer bens, ele vai estabelecer posses. Então, essa é digamos assim, a divisão dos direitos, né, pelo nosso amigo Thomas Hobbes. Doutores, espero que vocês tenham gostado aí do nosso ilustre pensador do contratualismo. Forte abraço, nos vemos na próxima aula, próximo filósofo contratualista. Forte abraço.